bem, pessoal? Eu me chamo João Carlos, sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre as revoluções russas. É importante compreender as revoluções russas como um fato histórico que foi construído em oposição ao modelo centralizador do regime czarista russo. Professor, e o que foi o regime czarista russo? Foi um regime instaurado pela dinastia Romanov, que através de uma autocracia governou a Rússia por mais de 300 anos. Professor, e o que seria uma autocracia? É um regime político em que o governante centraliza todo o poder político em suas mãos, ou seja, um poder absoluto, centralizador e autoritário. Por exemplo, quando o governante não sabe lidar com as críticas ao seu governo, ele tende a perseguir todos os seus opositores. Para compreender a trajetória da dinastia Romanov de forma sucinta, cito o livro Os Romanov, do historiador Simon Montefiore. O autor revela que a história dos Romanov está escrita a sangue, pais que torturavam e matavam seus filhos, filhos que assassinavam seus progenitores e czarinas que envenenavam seus maridos, e toda uma série de crimes cruéis para se perpetuarem no poder político da Rússia. A história dos Romanov começa em 1613, com Mikhail Romanov coroado czar russo, e termina em 1918, com a morte de Nicolau Romanov e de toda a sua família próximo aos Montes Urais. Ao longo da história de mais de 300 anos de poder, a família Romanov deu 20 czares à Rússia, sendo que os últimos 6 foram assassinados. Para o autor, a conspiração para assassinar Paul I é a que mais chama a atenção, porque marca a loucura da ditadura na Rússia e a tragédia da Rússia moderna, em que, para depor um líder autoritário, só é possível com o uso da violência. Com isso, durante as dinastias Romanov, o território russo cresceu a um ritmo de 52 mil quilômetros quadrados por ano, embora tenha sido a custo de milhares de vidas humanas. Porém, esse crescimento territorial promoveu uma desigualdade na distribuição de terras. Por exemplo, os boiardos, ou seja, a nobreza, a principal classe social da Rússia, composta por 20% da população, era dona de 80% das terras do território da Rússia. Logo, num país absolutista, com um governo autoritário, com uma economia basicamente agrária e dependente economicamente da Inglaterra, e com essa desigualdade na distribuição de terras, as dinastias Romanov, ao longo da sua história de poder, marginalizaram uma classe de trabalhadores do campo que vivia na miséria. Ou seja, a Rússia possuía um sistema econômico excludente, com um potencial para promover revoltas urbanas e camponesas. Assim, com o fim da servidão em 1861, no governo do czar Alexandre II, os russos começaram a modificar suas atividades econômicas, saindo do milenar sistema feudal. Professor, esqueci o que foi o sistema feudal. Falando de forma resumida, o sistema feudal possuía uma grande propriedade rural, desenvolvia uma agricultura de subsistência e utilizava a servidão dos camponeses para atender os interesses econômicos do senhor feudal, que era o dono dessa grande propriedade rural. Ao final do século XIX, a Rússia possuía Moscou e São Petersburgo como os principais centros industriais. No entanto, apenas 10% da Rússia
estava industrializada. Isso mostra o quanto a Rússia estava atrasada em relação à Inglaterra, França e outras nações europeias ocidentais no processo de industrialização. O que igualava a Rússia das outras nações europeias era a relação de trabalho, ou seja, a exploração que os trabalhadores sofriam nos centros urbanos da Europa, que sofriam com baixos salários, péssimas condições de trabalho, jornadas de 16 horas de trabalho e outros problemas. Esse panorama evidenciava sérios problemas que aos poucos foram desgastando o governo do czar Nicolau II. Assim podemos listar os principais motivos de crise econômica, política e social vivida pela Rússia entre o fim do século XIX e o início do século XX. A concentração de propriedades agrícolas nas mãos dos boiardos, ou seja, da nobreza, o governo altamente centralizador e autoritário que favorecia política e economicamente os boiardos e o clero, a miséria e a fome que passavam os mojiques, os camponeses, a população de 170 milhões era muito grande para os números da época, composta por diversas etnias e culturas, que gerava crise e conflitos internos. O processo de industrialização surgiu a classe de operários que, por passar dificuldades nas fábricas, passou a contestar seus patrões usando as ideias de Marx e Engels. A Igreja Ortodoxa Russa, que influenciava nas decisões políticas, a perseguição aos seus opositores políticos e o fortalecimento da polícia para reprimir e combater qualquer manifestação contra o governo do czar. Diante de vários fatores de crise citados anteriormente, um novo panorama político na Rússia alterou as relações de poder, ou seja, uma classe de operários influenciada pelo marxismo desejou cada vez mais a revolução proletária. Professor, e o que seria a revolução proletária? O processo de industrialização fez surgir uma classe de operários influenciada pelo marxismo, ou seja, uma galera que não queria mais ser explorada pelos seus patrões. Com isso, através da luta de classes, vão desejar cada vez mais dominar a política da Rússia e derrubar o czar. Professor, e essa classe de operários consegue chegar ao poder político da Rússia? Você vai saber, mas só na próxima conversa. Um beijo no coração de vocês, fiquem em casa, #História Neles.